jóia, tudo bacana com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui de novo, Vinícius, 44 anos, brasileiro, morando atualmente em Portugal. E hoje, como de sempre, de costume, estou falando alguma coisa, vou dar minha opinião, vou falar algum assunto pertinente, algum assunto que está rodando, que está na mídia ou em qualquer lugar que esteja por aí, que todo mundo esteja comentando e que eu tenho acesso, lógico. Geralmente eu falo de Portugal, uma vez que estou morando aqui há quase 9 meses. Passo algumas informações, mas hoje o meu vídeo, como eu venho vendo algumas coisas aí de jornalismo na internet, enfim, sobre o Brasil, vou fazer alguns comentários, alguns pontos sobre o Brasil. É isso mesmo, eu sou um brasileiro que, com todo o direito de sendo brasileiro, vou falar algumas coisas sobre o Brasil. E não vou criticar o Brasil, pelo contrário, eu quero que meu Brasil seja cada dia melhor. Mas o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente assiste não é bem por aí, né? Principalmente quando a gente tem um presidente que as pessoas votam ele por... elegeram ele por direito, por voto, por vontade própria, para que as coisas melhores. Eu não votei nele, mesmo porque eu estava com problema no meu título, e mesmo que eu não estivesse, eu também não votaria, porque eu nunca fui a favor da postura, do comportamento dele, mas é óbvio que, me abstendo a isso, é claro que eu quero que ele seja um presidente que dê resultado no Brasil, que traga melhorias para os nossos brasileiros. Aí alguém vai chegar para mim e vai dizer, ué, o que é que você está palpitando se você não mora no Brasil? Não, eu não moro no Brasil, mas eu tenho famílias que moram no Brasil, eu tenho irmãos, irmãs, sobrinho, cunhado, enfim. Eu tenho uma árvore genealógica muito grande que vive no Brasil, e não é porque eu saí do Brasil que eu vou virar as costas. E a gente sai do Brasil, mas a gente continua ligado, a nossa raiz é brasileira, os nossos sentimentos são brasileiros, o nosso intuito, o nosso desejo é que o Brasil seja o melhor país do mundo, e ele tem tudo para ser o melhor país do mundo, ressalvo a política nossa brasileira, enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Mas quando a gente vê os meios de notícias e a imagem que o Brasil transporta aqui para fora de um país bagunçado, de um país de políticos intolerantes, de políticos que só pensam no seu próprio benefício, a gente tem que fazer um vídeo e tem que comentar e tem que dar nossa opinião já como brasileiro, claro, brasileiro raiz. Eu tenho todo o direito e eu tenho o dever de falar. Afinal de contas, eu não quero ter um canal no YouTube só para futilidades, só para conquista, só para mostrar alguma coisa para alguém. Não, eu quero que meu canal seja como utilidade, que seja uma ferramenta que induza as pessoas ao pensamento, que induza as pessoas a terem opiniões próprias. Porque afinal de contas, e graças a Deus, eu tenho a minha opinião própria, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. E aí quando eu vejo, o Brasil está se transformando numa loucura, a gente sai do país por várias razões, que nem preciso dizer para vocês, que vocês já conhecem, e que nos levam a sair do país em busca de coisas melhores. Mas a gente continua ligado no país, querendo que o país melhore. Aí vão dizer para mim mais uma frase, então por que você não ficou aqui para lutar? Porque uma andorinha só não faz verão. Então todos têm que se unirem, mas não é porque eu não estou no país, não quer dizer que eu não esteja lutando por ele, porque aqui a gente defende o Brasil. Aqui a gente fica inventando desculpas para defender os erros dos brasileiros, assim como nós erramos. A gente fica dando desculpa para as políticas do Brasil, por que elas não dão certo. Então, querendo ou não, a gente está em outro país, mas a gente continua defendendo o país e a gente continua tentando justificar os erros do nosso país, dos nossos políticos, porque o país não tem nada a ver com isso, né? Então, aí eu assisto os noticiários e vejo um presidente que a todo momento está na mídia falando bobagem, a todo momento está na mídia se defendendo contra acusações. Eu como um mero espectador, eu acredito que um presidente tem uma assessoria de imprensa para estar respondendo às suas questões. E um presidente da República, ele tem aquela pessoa que fala, um porta-voz, ele tem um porta-voz presidencial. E eu não vejo presidentes de outros países indo para canal no YouTube fazer acusações ou até ameaças veladas. Na verdade, ameaças veladas não, porque são ameaças bem diretas mesmo. Ficar respondendo a emissora de televisão, ficar respondendo a boatos na internet. Aí de repente você acha que é só o pai, que é o presidente, que está cometendo esses erros, que não deveria. Uma postura de um presidente, você acha que o presidente ele tem coisa mais importante para fazer pelo país. Ele não precisa estar toda hora nas redes sociais, estar toda hora gravando vídeos, afrontando as pessoas ou dando sua resposta. É claro que eu entendo que é ruim que você ser acusado de certas coisas que você não fez, mas acho que isso não é o papel de um presidente vir a público todo momento, a qualquer entrevista e falar tanta bobagem, tanta besteira. Eu acho que um presidente tem coisa muito mais importante a trabalhar pelo país, a trabalhar pelas pessoas.
E quando se trabalha, como diz o ditado, quem faz com uma mão não precisa mostrar a outra. Então às vezes eu acho desnecessário o presidente do Brasil tá falando tanta bobagem na internet, na televisão, tá dando tantas respostas que não cabem a um presidente como um chefe de Estado. Afinal de contas, o chefe de Estado, acima de tudo, ele tem que ter uma postura. Então ele tem que ter uma imagem. Então, às vezes, uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Então eu queria que o presidente do Brasil tivesse uma postura mais diplomática com as coisas, porque é assim que se resolve os conflitos. E não é para estar toda hora na televisão mandando recado, dando respostas, e aí de repente você vê o filho do presidente fazendo ameaças a quem é contra. Eu acho que o Brasil é um país que trabalha na democracia. Então as pessoas, é um país democrático, é um país laico de direito, então as pessoas têm seus certos direitos, mas também têm seus certos deveres. As pessoas falam muita bobagem, muita besteira, as reportagens falam o que lhe convém, até para dominar o seu público, porque tem muitas pessoas que são influenciáveis. Mas a gente entende, a gente que tem discernimento próprio, a gente sabe e a gente espera que um presidente não fique na televisão toda hora dando mensagens, respondendo críticas e fazendo ameaças, porque a gente acredita que tem coisa muito mais importante. Já que ele tem uma assessoria, já que ele tem uma área jurídica que o cerca, e já que ele tem um porta-voz, então que ele passe esse porta-voz a falar o seu pensamento. Porque fica tão... as pessoas ficam falando, as pessoas ficam comentando aqui com a gente. Nossa, o presidente do teu país toda hora tá na internet falando coisas, toda hora. Isso não é uma postura de um presidente, não é a postura de um chefe de Estado. Mas, enfim, a gente vê que... Aí a gente assiste e vê pessoas de classe mais ou menos humilhando pessoas de classe mais baixa. A gente vê o policial tomando material de trabalho de um cidadão na rua e ainda batendo nesse cidadão. A gente vê uma menina humilhando um entregador na rua porque está de bicicleta. A gente vê uma pessoa bem sucedida no mundo dos famosos humilhando uma menina que ninguém se conhece o estado dessa menina em outro país, né? E aí a gente vê todo mundo virando bagunça, porque quem tem uma câmera na mão, não é isso mesmo? Pode falar o que quiser, mas assim, as pessoas precisam se colocar no lugar de ser humano, se doar um pouco mais e prestar atenção mais nas outras pessoas. O nosso país, ultimamente, ele vem bagunçado, mas ele vem bagunçado politicamente, socialmente, na segurança, na saúde. É uma bagunça generalizada e as pessoas vão entrando nesse turbilhão de bagunças. Então, o que a gente deseja é que os comandantes desse país sejam mais sensatos, tenham um pouco mais de perspicácia. Já pensou toda hora uma pessoa vindo num canal, vindo numa televisão, qualquer microfone que se coloque na sua boca, você tem que estar respondendo? Não, eu acho que tem que estar dizendo para as pessoas o que está fazendo, tem que mostrar para as pessoas o que está fazendo, não é ficar debatendo. A gente não, porque eu não o elegi. Mas quem elegeu esse presidente quer ele trabalhando. E claro que tem coisas boas que ele está fazendo, a gente percebe. Só que se ele continuar perdendo tempo, a saúde, a energia e a inteligência que a gente acredita que ele tenha, para ficar debatendo fofoca, para ficar respondendo revista, respondendo televisão, respondendo programa de televisão, ameaçando, cara, isso não é uma postura diplomática. A gente espera um chefe de Estado com uma dinâmica diferente, usando a inteligência a seu favor, não usando a sua expertise e colocando os pés pelas mãos a todo momento. A gente fica abismado, a gente assiste e fica, meu Deus, onde que vai parar com essas pessoas que parecem um monte de criança brigando, um monte de criança debatendo? São pessoas estruturadas, são pessoas que têm uma ideologia, são pessoas estudadas, estruturadas psicologicamente, a gente acredita. Então, o meu vídeo de hoje é para falar sobre isso. Às vezes a gente está aqui fora, mas muitos brasileiros, eu acho, esperam um momento ideal para voltar para o Brasil. E o que a gente vê é que cada dia que passa parece-nos estar cada vez mais longe, mais distante, esse Brasil ideal que as pessoas desejam retornar. Eu não estou dizendo para vocês que eu vou voltar. O Brasil pode melhorar, mas eu posso continuar aqui, porque a minha é favorável. E não é porque eu estou rico, não. Aqui eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no Brasil. Mas eu penso nas pessoas que estão lá, eu penso nos meus compatriotas, eu penso nos meus irmãos de pátria e, acima de tudo, eu penso na minha família, eu penso na minha árvore genealógica que continua no Brasil. Então é triste, é confuso e a gente fica aqui dizendo, meu Deus, eu estou seguindo em frente, mas os brasileiros estão seguindo em frente como? Estão estagnados,
estão à mercê de algumas pessoas que têm o poder de mudar algumas coisas, mas não é conveniente para elas que mudem. Nas redes sociais, os brasileiros tudo se deflagrando, defendendo políticos, mas na verdade eles não têm que defender políticos, eles têm que defender o trabalho que os políticos precisam exercer. Porque se todos os brasileiros colocaram políticos nos seus cargos, não é para estar defendendo políticos em redes sociais, mas é para estar cobrando deles o que eles precisam fazer pelo país. E aqui eu continuo sim, pensando, lendo, analisando e por que não cobrando também. Eu posso não ter votado em muitos políticos, mas eu como brasileiro tenho o direito e tenho o dever de cobrar um resultado pelo país. Já que todos os países têm um resultado. Nenhum país é perfeito. Mas você não vê políticos, você não vê presidentes em redes sociais mandando respostas para acusações, dando respostas ameaçando a emissoras ou filhos de presidente ameaçando partidos que não concordam com as suas atitudes. Ninguém é obrigado a concordar com a atitude, mas nós devemos respeitar e nós devemos sugerir, cobrar, fiscalizar. Agora ficar em rede social defendendo, brigando, arrumando briga entre parentes, entre amigos, para defender políticos e achar que tudo que o político fala é verdade, nem tudo que a gente fala, nem tudo que o outro fala pode ser verdade. Pode ser conivente com tudo que as pessoas falam, não. Tem que ter poder de discernimento. E é lamentável mesmo que às vezes eu não votei no Bolsonaro. E eu desejo muito que o Bolsonaro melhore o país. Mas que fale menos e trabalhe mais. E que detenham essas falácias desses filhos dele aí, porque eu sei que muita gente vai contra e eu sei que as pessoas vão persegui-lo. E tem que continuar trabalhando e dando resultado, mas às vezes a gente vê umas coisas nas redes sociais. Eu acho que televisão é para artista, não é para político, né? Para político tá mandando mensagem, tá gravando vídeo, né? Então eu espero que as coisas melhorem, espero que vocês tenham poder de discernimento e que vocês que estão no Brasil, que me assistem, que cobrem alguma coisa, mas cobrem com sensatez, cobrem com conhecimento de causa. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho conhecimento de causa absoluta política, mas eu tenho discernimento e eu sei dizer o que eu penso e sei o que eu quero. Então que o país seja um pouco melhor para vocês que estão aí batalhando, que o país seja melhor para todos que desejam continuar no país e para aqueles que desejam um dia retornar. Por enquanto ainda não é o meu desejo o retorno, porque eu estou batalhando aqui, estamos trabalhando muito, porque eu digo para vocês, trabalha-se muito aqui em Portugal, ninguém vem para cá para viver vida de rico não. Se a gente quer alguma coisa que a gente trabalha muito, claro que com um pouco mais de facilidade, porque aqui a gente tem segurança, saúde e tem trabalho. Então só precisa ter disposição e força de vontade. Então eu espero que esse vídeo tenha alguma utilidade para vocês, espero que esse vídeo sirva de inspiração para que vocês tenham uma mente aberta e vocês consigam ter discernimento e aprendam a dizer não para algumas coisas. Não vamos aplaudir tudo, porque falar é muito fácil, nós precisamos ver fazer. Então um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir, de compartilhar, dar o like e não precisa concordar com tudo que eu estou falando não. Você me ouvindo e tendo a sua opinião própria já vai ser uma grande valia estar aqui. Um abraço. Um beijo para vocês, fique com Deus e fui!